uma paraxá especial, Ro Hamoed de Pesar. Inclusive, não é aquela sequência normal, você sai completamente da sequência das parashot. Lembrando que tem mais um Shabat, que é no dia 21 de Nissan. Né? O primeiro Shabat já passou, que foi agora a quinta-feira. Tem esse Shabat e o Shabat do dia 21 de Nissan. O Cordeiro de Pessar e o Cordeiro de Hashem é o tema de hoje, envolvendo o livro de Êxodo, Zacarias e Mateus, além de outras passagens. Um breve resumo. A instituição de Pessar, a saída dos israelitas do Egito, a congregação dos primogênitos, consagração dos primogênitos, Hashem guia o povo pelo caminho, perseguição de Israel, passagem pelo meio do mar, os egípcios perecem no mar, o cântico de Moisés, antífona de Miriam e das mulheres. Na quinta-feira, quem participou aqui da mensagem, na quinta-feira, nós falamos sobre os 3 temas principais de Pessar. Até dei um exemplo, se você está andando na rua e pergunta para alguém, ei, para aqui um pouquinho, qual que é o tema da festa de Pessar? Pergunta para a pessoa. Primeiro que alguns vão perguntar assim, o que é Pessar? Mas quando se pergunta a Páscoa, vamos facilitar. Qual que é o tema da Páscoa, né? A grande maioria vai responder liberdade ou libertação. Né? A grande maioria vai responder assim. Mas não é bem isso. Isso faz parte da temática, mas tem 3 temas que são esses aqui. Se nós acompanharmos todo o processo ali, desde a instituição da Páscoa, nós vamos entender que é o reconhecimento de Hashem, que o Eterno deixa muito forte na primeira das 10 palavras, né? O reconhecimento de Hashem. O segundo item seria renascimento. Renascimento. Por que renascimento? É bom lembrar disso para vocês. Por que renascimento? Porque a instituição de Pessar, que acontece entre a 9ª e a 10ª praga, acontece exatamente no período da primavera, no desabrochar ali da primavera. Né? Então, espiritualmente, qual que é o sentido disso? Um povo que estava murcho, semi-morto, para baixo, lá no fundo do poço, como muitas plantas morrem, outras ficam semi-mortas. Né? Na primavera, elas ressurgem, renascem. A grama fica verde, as flores ficam verdes, que estavam... Olhava para aquela árvore, nossa, coitadinha daquela árvore, só vê assim, o tronco e galhos, né? Não vê nem folha. De repente, folhas, um monte de folhas verdes e algumas árvores com flores lindíssimas, né? Que parece um grande buquê, assim, coisas mais lindas que tem de... Eu admiro muito árvores com flores, né? Aliás, toda sexta-feira eu levo flores para a Estela, no Shabat. Eu faço muita questão disso, porque é um momento muito... o Shabat fala muito de aliança, né? O casamento fala muito de aliança, então eu faço muita questão dessas coisas ficarem fortes, assim. Elas são fortes. Foi a Hashem que estabeleceu isso. E Hashem ama aliança. Ele ama aliança. Ele não quer divisão. Ele quer alianças. Né? Então, que os maridos, né, pensem nisso. Sempre leve flores para suas amadas no Shabat. Amém? E o terceiro item, então, o renascimento, porque é da primavera. E um povo que renasce das cinzas, né? O Senhor levanta, o Eterno levanta. E empatia. Então, é um ponto também muito forte da festa de Pessah, porque qual que é um requisito para você estar bem com Hashem? Para você estar
Quem diz que, eu sou apaixonada por Hashem. Você ama teu próximo, você põe a mão no bolso por causa do teu próximo, você vai levar uma comida para o teu próximo, você lembra do teu próximo e faz alguma coisa por ele? Se você disser sim, daí sim, o Eterno vai aceitar quando você diz que você ama a Hashem. Porque se você não fizer isso, você está dizendo que você não ama a Hashem. A Torá é muito franca, às vezes dói, né? Então, empatia. O Eterno sempre, ele sabe dos nossos problemas e quer trazer uma solução para o nosso problema. Nós temos que olhar para o problema do nosso próximo e tentar, talvez não 100%, mas tentar nos colocar no lugar dele. Nos colocar na pele dele. Isso é empatia. Vamos lá. A grande estratégia de Hashem para tirar os filhos de Israel do Egito foram as 10 pragas? Muitos vão dizer sim, foram as 10 pragas. Uma talvez fosse pouco, 2, não. Ele escolheu 10 pragas para tirar o povo. Não é essa a resposta. A resposta não é, o Eterno não tirou o povo hebreu do Egito por causa das 10 pragas. A resposta está errada. A resposta é porque o Eterno instituiu Pessah entre a 9ª e a 10ª praga. Essa é a resposta certa. A grande estratégia de Hashem para tirar os filhos de Israel do Egito foram as 10 pragas? Não. O ritual de Pessah, Êxodo 12, instituído entre a 9ª e a 10ª pragas. Foi com a morte, e daí com a prática, né, você fazendo acontecer esse ritual, chegou ao ponto de, com a morte do primogênito de Faraó, decidiu liberar todo o povo hebreu. Se não houvesse essa instituição e todo o ritual, o que fazer, o que era para fazer, os cordeiros, as manchas nas vergas e nos umbrais das portas, não ia acontecer nada. Poderia ter a 11ª praga, a 12ª, a 13ª, a 14ª, a 20ª praga, a 30ª praga, não ia acontecer nada. Só foi por causa de Pessah que houve essa libertação. E quando vos disserem vossos filhos, que culto é este para vós? Direis assim, é o sacrifício de Pessah, é para Hashem, que saltou sobre as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios, mas as nossas casas livrou. Então, houve uma prova, e houve uma obediência, né? E quem não obedeceu, quem não deu bola para isso, né? Então, houve um procedimento, houveram normas que deveriam ser obedecidas, essas normas, né? As casas dos hebreus foram manchadas com sangue, e daí, quando o Senhor passou naquelas casas e viu o sangue, ele não causou mal para ninguém. Mas se aquela porta, não, eu esqueci de pintar, não. Se você esqueceu de pintar aquela casa, que tinha um hebreu dentro, ia haver morte naquela casa. Então, a obediência, ela aconteceu ali também, naquele momento. Isso está em Êxodo 12, 26 e 27. Então, a Nova Aliança explica que o sacrifício de Pessah é o sacrifício do Cordeiro Pascal. E que Yeshua é a nossa Pessah verdadeira. Isso está em 1 Coríntios 5 e 7. Mas como assim? Como assim, Roxa? Vamos lá. Está escrito, purificai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Porque Yeshua, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Purificai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa.
Então, essa é também uma das razões de nós ficarmos aí nessa semana, né? Semana de Pêssega, afastados de qualquer tipo de ingestão de hametz, de fermento. Qual que é o sentido disso? O sentido, por exemplo, no primeiro ano, as primeiras vezes, no Beabá, lá, voltando lá atrás, primeiras vezes que eu participei da semana de Pêssega assim com pães asmos, foi bastante difícil, porque você não está acostumado, o teu organismo, o teu metabolismo está condicionado com um tipo de alimentação. Quando você quebra aquilo ali, o corpo grita, você grita, quero meu pão, quero isso, quero comer aquilo. É uma espécie de um jejum, né? De algum tipo de... Você não está ingerindo hametz em você, né? A mesma coisa o jejum. Quando aqueles que começaram algum dia lá a praticar o jejum, é difícil, o corpo dá dor de cabeça, dá mal-estar, se fica irritado, parece que a fome triplica, quadriplica, parece que você quer comer um boi inteiro. É ou não é assim? Vem 1000 coisas na tua cabeça, coisas que você sabe, é muito difícil. Porque já a carne grita e as trevas querem que você desista de fazer o jejum. Não, sai fora disso. Então, por que então esses 7 dias? 7 fala de plenitude, algo que é completo. Então, se você entra nesse propósito desses 7 dias, você condiciona o teu metabolismo para algo diferente. E esse condicionamento faz com que a segunda vez que você entre nesse processo, você, como hoje, essa segunda vez está até bem mais tranquilo, e a terceira vez, nossa, já virou padrão. E qual que é o padrão? Qual que é o objetivo? É que você não seja só 7 dias você não comendo o fermento, seja sempre. O 7 fala de plenitude. Então, esse 7 está profetizando que você vai passar sempre não ingerindo fermento. Nossa, gente, isso é muito difícil. Só que aqui eu estou falando já em caráter espiritual. Você não se envolvendo com as coisas do mundo. Você, cada ano de Pêssega, você se separa cada vez mais das coisas do mundo. Esse aqui é o propósito, né? No dia seguinte, João viu a Yeshua que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, aqui, o que eu estou querendo dizer para vocês aqui? São 2 passagens da Nova Aliança que confirmam a Torá. Está falando de Pêssega, Yeshua é a nossa Pêssega, isso está escrito em 1 Coríntios 5:7, e está falando do Cordeiro de Pêssega, que para o sacrifício de Pêssega acontecer, foram mortos muitos cordeiros, mas não quaisquer cordeiros. Foram mortos cordeiros sem defeito. Mas, Roche, onde que está escrito isso? Está escrito em Êxodo 12, versículo 5. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. Sem defeito. Então, muitos cordeiros foram mortos no sacrifício de Pêssega lá em Êxodo. Mas você acha que foi fácil acharem cordeiros sem defeito? Muitos ficaram desesperados. Como que eu vou achar? Esse aqui tem defeito, esse aqui tem uma mancha, esse aqui é meio manquinho, esse aqui é meio cego, esse aqui tem a orelha não sei o quê. Não é bolinho. Foi muito difícil eles acharem um cordeiro para cada família sem defeito. A gente não para pensar nessas coisas, irmãos. Isso é muito sério. O que significa isso também?
que você seguir o Messias não é bolinho, não é uma coisa muito séria. Seguirmos o Cordeiro de Hashem. Vamos lá. Assim como o sangue do Cordeiro protegeu os filhos de Israel do Egito, livrando-os da escravidão de Faraó, o sacrifício de Yeshua, o Cordeiro de Hashem, nos protege da condenação das trevas, pois ele tira o pecado de nós. Nós sabemos que lá no Egito, o processo de rituais de purificação para todo o povo, ele tinha validade para 1 ano. Essa que é a diferença do sacrifício de Yeshua. Quem crê em Yeshua e segue os seus preceitos, né, segue a Torá e tenta obedecer a Torá e foi lavado com o sangue do Cordeiro, é para sempre. E lá, em Êxodo, todos os sacrifícios lá que eram feitos, eles tinham validade para um ano. Mas como assim, Rocha? Então, por que Yom Kippur? Yom Kippur, para os pecados do povo o povo ser perdoado, e isso acontecia todo ano. Era anual, um processo anual. Então, a partir dali, quando havia o perdão, que a aspersão ali de sangue que Arão jogava no propiciatório pelo povo, que Hashem aceitava isso iria se repetir dali 1 ano de novo. Então, a validade do tempo de purificação era 1 ano. Não passava disso. E Yeshua é 1, 2, 10, 1000, 100 mil, 1 milhão. Eterno. Essa que é a diferença. O princípio sacrificial das 2 metades na Torá. Gênesis 5:10, Êxodo 24:6 e Levítico 1:8-9. Bem interessante essa passagem aqui também. Em 1 Pedro 2:24 está aqui uma comprovação, confirma, né? Confirma que a morte de Yeshua no madeiro, da mesma forma que o sacrifício lá no deserto, o primeiro sacrifício que aconteceu lá na base do Monte Sinai, onde Moshe levantou um templo com 12 colunas, diz que o bezerro que foi sacrificado, metade foi colocado em bacias e metade foi aspergido no altar. E essa metade que ficou na bacia, Moisés aspergiu no povo que estava ali. Digamos, vocês aqui, na outorga da Torá lá, de repente, todos com terno, gravata, as mulheres com um vestido muito bonito, assim e tal. De repente, chega Moisés com isopo, assim, pega da bacia e faz assim, ó. Joga, não água, sangue. Ele fez isso, irmãos, Moisés. E a outra metade, ele jogou no altar. E a metade no povo. O que eu quero dizer com isso? Que esse versículo explica que metade do sangue que foi derramado de Yeshua foi aspergido no altar. Qual altar? O altar do Mishkan, o altar do templo. Mas hoje Yeshua não estava no templo, ele estava fora dos muros de Jerusalém. Qual altar que ele estava? Como que era o nome desse altar em que Yeshua estava? Eu não vou falar, alguém vai ter que falar. Hã? O madeiro? O madeiro? Maravilha, acertou. O madeiro foi o altar de sacrifício do Cordeiro de Deus. Então, parte do sangue do Messias foi derramado sobre o madeiro, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados. Veja bem, levando
Yeshua mesmo, em seu corpo, os nossos pecados sobre o madeiro. Está escrito, não são palavras do Rocha, está lá em 1 Pedro 2,24. Para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, pelas suas feridas fostes sarados. Então, essa metade que Moisés aspergiu no altar, é esta metade aqui, ó, levando ele mesmo, o seu corpo, os nossos pecados sobre o madeiro. Foi o preço que Yeshua teve que pagar, porque sobre ele, sobre os ombros dele, estavam todos os nossos pecados. Não faltou nenhum. Mas, Roche, não faltou nenhum. Inclusive peraí, não precisa ser muito inteligente para... Os pecados futuros também? Os pecados futuros também. Se você peca, vou pecar amanhã, não sei o que vou pecar amanhã. Se eu pequei, vou ter que me arrepender. Se você se arrependeu, esse teu pecado já estava lá nas costas de Yeshua, no madeiro. Isso é tremendo, irmãos. Nós não merecemos isso, isso é muito, muito forte. Contudo, agora em João 19, 34 e 35. Contudo, dos soldados que furou, presta atenção aqui, isso é muito sério também. E alguém vai perguntar para mim, Roche, e a outra metade que ele jogou no povo, que Moisés lançou, aspergiu no povo, onde que está? Contudo, dos soldados lhe furou o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Logo saiu sangue e água. E aquele que ouviu testificou, e o seu testemunho é verdadeiro, e sabe que é verdade o que diz, para que também vós o creiais. Quando o soldado furou a lateral aqui do corpo de Yeshua, essa água e sangue que saiu dali, que jorrou assim, não foi sobre o madeiro. O sangue que tinha escorrido no madeiro já estava lá no madeiro, já tinha sido escorrido no madeiro. Isso aconteceu depois. E saiu sangue e água. O que é água, irmãos, biblicamente falando? O que a água tipifica? Tipo, Aqui, ó, palavra. A palavra nos purifica e nos alimenta, e nos cura. Tá? E o sangue que nós somos também purificados com o sangue do Cordeiro de Deus. É a outra metade. Então, está escrito, todo aquele que crê, que nele crê, será salvo. Por quê? Porque você crendo, você não tendo dúvida nenhuma no teu íntimo de que Yeshua é o único caminho que leva a Hashem, você é automaticamente purificado pelo sangue. Então, esse sangue daí que não é para Yeshua pagar o preço, é uma outra situação para você ser purificado dos seus pecados, junto com água, que é a palavra. Por isso, qual que é a mensagem de água e sangue? Que nós temos que sempre estar estudando a palavra, não ter uma vida assim, normal. Nós temos que ter uma vida santa, estudando a palavra, nos alimentando sempre da palavra, para a gente manter a purificação. Eu achei tremendo essa parte aqui. Notamos que o princípio sacrificial de Yeshua se baseia na Torá, nas 3 passagens citadas no slide anterior. O princípio sacrificial de Yeshua, né? Mateus 26, 17 e 19. No primeiro dia dos pães asmos, vieram os discípulos a Yeshua e lhe perguntaram, onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? E eles fizeram como Yeshua lhes ordenara e prepararam a Páscoa. Então, quero compartilhar com vocês aqui o seguinte. Esse momento ali, que eles comeram, né? Não foi feito nada do que já era feito.
Não foi feito nada novo que Yeshua criou na hora. Vamos fazer desse jeito. Esqueça lá o sacrifício todo o procedimento, o ritual de sacrificar o cordeiro, assar o cordeiro. Esqueça tudo. Vamos fazer uma coisa totalmente nova aqui. Isso já passou. Não. Ele honrou e ele cumpriu essas coisas que já existiam. Porque Yeshua veio para cumprir. Então ele pediu para fazer o que já existia. Façam, né? Olha lá. O cordeiro tinha que ser sem defeito. E Yeshua cumpriu essa exigência em 1 Pedro 1, 18 e 19. O seu sangue era sem máculas, os requisitos, né, no caso. Tinha que ser separado para o sacrifício 4 dias antes da data da festa 14 de Nissan. Essa parte aqui é bem interessante também. Às vezes a gente não para pensar em alguns detalhes. Lá em Êxodo, na instituição de Pêssar, está escrito do 10º... O procedimento lá eram 4 dias antes do 14º dia. A partir do 10º dia de Nissan até o 14º dia, onde no 14º dia o cordeiro ia ser imolado, né? Ia ser morto. Yeshua, como o Cordeiro de Deus, e ele é a nossa Pêssar, ele não poderia, por exemplo, ser morto no 15º dia de Nissan, que seria o primeiro dia dos pães asmos. Ele tinha que obedecer conforme está escrito lá em Êxodo 12, que era no 14º dia, daí no crepúsculo da tarde, vocês vão comer de noite, vocês vão comer o cordeiro assado, né? Então, vamos ver o que diz João 12, 12. Cita a entrada triunfal de Yeshua em Jerusalém, 5 dias. Olha que interessante isso aqui, ó. João 12, 12 cita sobre a entrada triunfal de Yeshua em Jerusalém 5 dias antes da festa de Pêssar. Dias em que ele foi examinado e questionado pelos líderes religiosos sem encontrar nele defeito nenhum. Então não foi só assim da cabeça. Viram o comportamento dele, viram as atitudes dele, ficaram examinando, ficaram observando, né? E esses líderes religiosos não viram nenhum problema nele. Viram, nossa, esse rapaz é uma benção. Então, correspondendo ao período da verificação e preparação do cordeiro de Pêssar, conforme está prescrito em Êxodo 12. Então, não foi feito nada diferente e aconteceu esse tempo, né? Deixa eu ver, João, acho que agora está meio, eu não marquei aqui João, mas se você ler do começo lá, João, os primeiros versículos de João 12, diz que 6 dias antes da Páscoa, 6 dias. Só que se você entrar no versículo 12, diz no dia seguinte. Então é um dia menos. Então são 5 dias, né? Por isso que eu coloquei ali, ó. Yeshua em Jerusalém, 5 dias antes da festa de Páscoa. Então, esses 4 dias que está prescrito em Êxodo, Yeshua passou por esses 4 dias. Aconteceram esses 4 dias da preparação e houve um veredito lá. Não, ok, não vimos nenhum problema nele, tá ok, uma pessoa é benção, correspondendo a esse período aí.
Da mesma forma, Yeshua morreu em 14 de Nissan, aproximadamente ali, né, não tem assim algo bem... como, pela lógica das coisas, era costume, já anual, os cordeiros na festividade de Pêssar serem abatidos às 15 horas, ou hora nona. Então, Yeshua morreu em 14 de Nissan. Por exemplo, nós festejamos a Páscoa, por exemplo, quarta-feira à noite, 14 de Nissan. Durante o dia de quarta-feira, 14 de Nissan. Quarta-feira agora que passou. À noite, nós celebramos Páscoa, né? Digamos, para vocês entenderem bem, essa noite que a gente celebrou ali, Yeshua já tinha morrido. Ele morreu de tarde. Entenderam? Por quê? Porque é o dia 14 que está prescrito em Êxodo. Então, 14 de Nissan. Às 15 horas da tarde. Dia e hora que os cordeiros de Pêssar eram sacrificados no templo de Jerusalém. Pois os 4... Olha aqui também outra confirmação legal. Os 4 evangelhos afirmam que Yeshua foi crucificado no dia da preparação. O que é o dia da preparação? É um dia antes dos pães asmos, que é um dia antes de você comer o cordeiro assado, né? Durante esse dia, que é o dia da preparação do cordeiro. Então, Marcos, Lucas e João dizem que o dia seguinte ao da preparação é o Shabat, como nós fizemos. O Shabat, quinta-feira, por exemplo, que passou aqui, que é o 15º dia, que é o primeiro dia dos pães asmos, foi Shabat. Não foi Shabat aqui, é no mundo inteiro. Então, para vocês seguirem, que essa contagem de tempo aqui está certinha. E Yeshua obedeceu, ele não foi morto no 13º ou no 15º dia. Aquela reunião que teve deles lá, que eles se reuniram, comeram, sabe que dia que foi? Não vou falar, quero ver se alguém fala. Foi no dia anterior, que seria o 13º, né? De Nissan. Então são sodes aí muito legais, tem que estar ligado. Então, Marcos, Lucas e João dizem que o dia seguinte da preparação era o Shabat, 15 de Nissan, que é o primeiro dia de Matzot, pães asmos. E se você confirmar, Marcos e Lucas e João, eles falam isso daí. Precisava ser imolado pela congregação inteira. Êxodo 12, 3 e 6. Isso eu estou falando lá de Êxodo, da instituição de Pêssar, né? Assim como Yeshua foi julgado, ele foi observado, tinha um grupo de pessoas de olho nele, vendo, né, as reações, o que ele fazia, o que não fazia, deixava de fazer e tal. Ele foi observado, tintim por tintim, nesse período quando ele veio lá de Betânia, quando ele entrou em Jerusalém. A chamada entrada triunfal de Yeshua em Jerusalém, lá no jumentinho, lembra? Essa passagem? Então, assim como Yeshua foi julgado, foi condenado e sacrificado pelos líderes civis e religiosos de Israel e de Roma e pela vontade da turba popular. Inclusive, a palavra crucifica-o veio da turba popular. Essa palavra não saiu dos líderes lá, nem religiosos, nem... Interessante, né? Se crucificam. Veio da turba popular. Em prol do mundo inteiro. Isso está em Mateus 26. Então, lá, esse preparativo tinha que ser por toda a congregação, esse preparativo dos cordeiros, né? Por toda a congregação, não era uma família só. E aqui também. Yeshua ele foi por todos, né? Foi visto por todos. Tanto autoridades religiosas, autoridades políticas, etc.
Outro detalhe de cumprimento da palavra, né? Nenhum osso do cordeiro de peça podia ser quebrado. Se você lá lê Êxodo 12, 46, diz: o cordeiro há de ser comido numa só casa, da sua carne não levareis fora da casa, nem lhe quebrareis osso nenhum. Isso está na prescrição lá da instituição de Peça, lá em Êxodo 12. Né? E aqui confirma, em João 19, 33 a 36, cita que nenhum osso de Yeshua foi quebrado pelos soldados romanos, pois ele já estava morto. Você veja como uma coisa sobrenatural mesmo. Tudo acontece pelo poder da palavra de Hashem. Hashem já tinha estabelecido que não podia quebrar, lá em Peça já, não podia quebrar nenhum osso. Já estava escrito. E como sabia-se, fazia parte do plano, sobre o Cordeiro de Deus, presta atenção no que eu vou falar aqui agora, que é mais uma confirmação que era dia 14 de Nissan, quando Yeshua morreu. Por que era 14 de Nissan? Qual que era, segundo os comentários dos exegetas ali, qual que era a preocupação dos soldados romanos com relação a Yeshua e aos 2 criminosos que estavam ao lado dele no madeiro? Por que os soldados quebraram as pernas dos 2 criminosos que estavam... Yeshua não, porque Yeshua já tinha morrido. O motivo de quebrar a perna é para morrer rápido. Ele estava em agonia lá, mas não tinha morrido. Yeshua já tinha morrido. Porque Yeshua não ia deixar que nenhum soldado quebrasse a perna dele. Mas qual que era a preocupação? O que estava na cabeça dos soldados quando eles quiseram quebrar a perna de qualquer um deles? Que horas começa o Shabat, irmãos? No pôr do sol. Era 14 de Nissan. Já era mais de 3 da tarde. Daqui a poucas horas vai vir o Shabat. Nós temos que acabar com isso. Não podemos trabalhar no Shabat. Se eles trabalhassem no Shabat, eles seriam punidos e seriam presos, os soldados. E eles pensaram, a gente não pode também trabalhar, porque tem as regras aqui e tal. Vamos acabar com isso logo, vamos quebrar a perna deles, eles morrem, e a gente sai daqui e a gente entra no Shabat. Vocês conseguem entender isso? Então, é uma confirmação que era o dia 14, porque o Shabat começa no pôr do sol, que é a entrada do 15º dia, que é o primeiro de Matzot, entenderam? É mais uma confirmação. Para quem ficou meio, será que o roxo está falando certo? Agora fechou. Agora não tem. Agora é difícil sair dessa aí. Então, nenhum osso do cordeiro de peça podia ser quebrado. Baruch Hashem. De outro modo, aconteceu com os 2... de outra maneira, aconteceu com os 2 criminosos que estavam ao lado do Messias, que as pernas foram quebradas. Triste nessa situação, muito, muito triste. Imagina toda aquela agonia, ela recebe para quebrar a perna. O osso da perna é muito forte. Você não faz assim para quebrar a perna. Tem que dar uma cacetada. Muito forte. Os soldados queriam... isso aqui que estava no comentário lá. Os soldados queriam encerrar logo o serviço em razão da chegada do Shabat, do início de Pêssar. Momentos antes da entrada triunfal em Jerusalém, Yeshua vindo... Interessante essa passagem aqui também. Já estamos... depois desse aqui é o último slide. Momentos antes da entrada triunfal em Jerusalém, Yeshua vindo de Betânia e Betfagé, passou pelo Monte das Oliveiras. Preste atenção aqui que é bem legal essa parte. Lembra que eu falei da entrada triunfal ali... aquela entrada triunfal, aqueles dias que ele fica sendo observado, examinado, que muitos dizem assim,
Não foram 10, 20 pessoas, foram milhares de judeus que disseram assim, ó, João 12, 12. 5 dias antes de Pêssar, entrada triunfal de Yeshua em Jerusalém, num jumentinho. No dia seguinte, o dia seguinte que comprova que é o quinto dia. Porque antes disso fala do sexto dia, né? Que é 6 dias. No dia seguinte, a numerosa multidão, tendo ouvido que Yeshua estava a caminho para Jerusalém, tomaram ramos de palmeiras e saíram ao seu encontro clamando, Hoshiana, bendito aquele que vem em nome do Senhor e que é rei de Israel. Tendo conseguido um jumentinho, montou nele, segundo está escrito, né? Filha de Sião, eis que o teu rei aí vem montado em um jumentinho, filho de jumenta. Da onde que ele veio? Quando ele entrou em Jerusalém? Da onde que Yeshua veio, irmãos? Para ele entrar, essa entrada triunfal de Jerusalém? Aonde que ele passou quando ele saiu de Betânia e Betfagé? Por onde que ele passou? Aonde? Baruch Hashem. O que significa passar pelo Monte das Oliveiras, irmãos? Qual que é a mensagem profética aqui? Este percurso pelo Monte das Oliveiras faz uma conexão com duas passagens de Zacarias, Zacarias 9:9 e Zacarias 14. Irmãos, o que o Yeshua estava querendo dizer, que da mesma forma que ele entrou em Jerusalém, na primeira vinda deles, via pelo Monte das Oliveiras, a segunda vinda dele também seria pelo Monte das Oliveiras. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Nada escapa. Olá, primeira vinda de Yeshua de forma humilde, montado num jumentinho. Por quê? Por que não diz ali, Yeshua entrou em Jerusalém e montou num jumentão, numa jumentona, num cavalo branco, num cavalo preto, num cavalo árabe, num cavalo hebreu, num cavalo puro sangue inglês, que tem essa altura aqui, que é o maior dos cavalos, o mais alto, porque ele tem as pernas longas, e os cavalos puro sangue inglês são próprios para corrida, eles são muito altos. Por que ele não entrou num cavalo puro sangue inglês em Jerusalém, que ele merecia isso? Por que ele não fez isso, irmãos? Porque foi profetizado por vários profetas que ele iria vir a primeira vinda dele de uma maneira muito simples, muito humilde, como filho de carpinteiro. Zacarias 9:9. Alegra-te, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém. Eis aí vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em um jumentinho, cria de jumento. Então ele cumpre tudo, ele não esquece de nada, ele cumpre, a palavra foi dita, ele viria como humilde, filho de carpinteiro, simples, humilde, cheio de sabedoria. Quanto mais sábio, mais humilde. Quanto mais sábio, pontinhos. Segunda vinda de Yeshua em glória, em poder, em juízo. Zacarias 14:1-4. Eis que vem o dia do Senhor. Naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está de fronte de Jerusalém para o Oriente. Olha aqui, ó. Então, fala da primeira vinda dele, que ele entrou em Jerusalém, passou pelo Monte das Oliveiras, que ele veio de Betânia, e também, ao mesmo tempo, está falando, quando ele voltar, os seus pés
Naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está de fronte de Jerusalém para o oriente. E haverá um terremoto, e haverá ali se dividirá, né? Parte ali do Monte das Oliveiras, com aquele vale de Sidrom ali, haverá um grande terremoto e haverá uma divisão ali. O rumo das águas que vão jorrar, águas que vêm do templo, né, em direção do templo, e essas águas vão jorrar para ali. Parte dessas águas vão em direção ao Mar Morto e parte dessas águas vão em direção ao Mar Mediterrâneo. Vai ser um dia esplendoroso, assim, um dia singular. Agora, para finalizar, irmãos, para tirar dúvida, um detalhe que eu vou falar para vocês aqui, que no passado eu tinha dúvidas, por isso que eu quero compartilhar com vocês aqui, que é uma resposta que vem do próprio Messias. E quando vem do próprio Messias, por acaso há alguma dúvida, são dicas, né, sinais, que o próprio Messias nos dá para ninguém pensar. Lembra que eu falei de 3 Shabbatot? Para ninguém pensar, como eu já pensei no passado, sexta-feira, normal, ele morre, ele descansa no Shabat, e daí depois do Shabat ele ressuscita. Não é isso aí. Isso é um engano. Yeshua deixa bem claro. De sexta, esse pensamento antigo que eu tinha, de sexta a domingo, dá um pouco mais de um dia. Não dá 3 dias. De sexta para, digamos, sexta, né? Vamos de tarde, até sábado de tarde é um dia. E segundo as Escrituras, já no que começa o primeiro dia da semana, ele ressuscita. Então dá um dia e alguma coisinha, não dá nem 2 dias essa contagem. Yeshua deixa bem claro que são 3 dias e 3 noites. Por isso que eu falei para vocês aqui, também é uma paraxá esclarecedora nesse aspecto, né? Tudo começa lá, vamos dizer, quarta-feira, como foi aqui, para nós. Começou quarta-feira, ele morre. Podem pensar assim, vamos tirar o exemplo dessa semana. Quarta-feira, de tarde, ele morreu. Quarta para quinta, um dia. Quinta para sexta, 2. Sexta para sábado, 3 dias. Daí, no final, ele ressuscita. Daí dá 3 dias completos. Aí é outro pensamento. Eu só quero que vocês acompanhem esse meu pensamento, porque não é meu pensamento, é o pensamento de Yeshua. Yeshua quer que vocês acompanhem. Qual que é o sinal de Jonas? Morte e ressurreição de Yeshua, 3 dias completos. Então alguns dos escribas e dos fariseus responderam dizendo: Mestre, quiséramos ver da tua parte algum sinal. Segundo a Torá, lá, desde a travessia do Mar Vermelho, o próprio sogro de Moisés, ele não estava muito preocupado com os sinais. A Torá diz para a gente não se preocupar muito com os sinais. Porém, como isso foi muito forte, e Yeshua considerou legal esse sinal, ele falou, senão Yeshua ia ficar, ele é sábio, ele não ia falar qualquer coisa. Então, insistiram, e Yeshua nos dá um sinal, né, sobre o teu período de ressurreição, tal. Mas ele lhes respondeu dizendo assim: uma geração má e adúltera pede um sinal, porém não se lhe dará sinal. Como quem diz, eu não estou muito preocupado com os sinais, Yeshua. Porém, já que vocês estão insistindo, eu vou deixar um sinal para vocês, que é o sinal do profeta Jonas. Muito legal. Daí, palavras de Yeshua, queridos. Não são palavras do Roche, palavras de Yeshua. Coitado do Roche. Pois como Jonas esteve 3 dias, estou repetindo aqui, palavras do Messias, queridos. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, assim estará o Filho do Homem
3 dias e 3 noites no coração da terra. Yeshua não respondeu assim, não, só estará apenas 3 dias. Não, ele 3 dias e 3 noites, para ver que é algo completo. Tem começo e tem fim. Tem começo, então, são 3 períodos de 24 horas. Se alguém tinha alguma dúvida, a resposta está vindo de Yeshua através do profeta Jonas. Você sabe o que aconteceu? Por que Yeshua considerou forte isso? Me dê um exemplo entre Pedro, Paulo, grandes conversões na nova aliança. Me dê um exemplo. Alguém vai dizer 3.000 pessoas. Yes. Teve alguma conversão no único dia de mais gente? Na nova aliança teve 5.000, né? 5.000. Alguém lembra de uma conversão de mais de 5.000? Eu não estou lembrando. Se alguém lembrar, me avisa. Não estou lembrando. Você sabe quantos converteram no mesmo dia, no mesmo momento em Nínive? Eu tinha esquecido. Quando eu li ali essa semana, agora que eu entendi por que Yeshua está falando do sinal de Jonas. Mais de 120.000 pessoas, queridos. O que mais tem a dizer hoje? Toda a cidade de Nínive, todos, sem exceção, reis, pessoas que eram braço direito do rei, braço esquerdo do rei, mordomos, servos, mais de 120.000 pessoas. Por isso que Jonas passou por tudo aquilo. Que ele considera, imagine, você sabe qual que é o tempo, quem entende de apneia? Quem entende de apneia aí? Você sabe qual o tempo que uma pessoa consegue ficar? Pessoas altamente técnicas e estudadas e conhecedoras sobre a apneia. Sabe quanto tempo uma pessoa consegue ficar sem respirar? 20 minutos. 15? 20? Se a pessoa for muito bem treinada. Eu não sou especialista, mas eu achava que era menos que isso, tipo talvez no máximo 10. Porque começa a dar problema no cérebro e a pessoa pode ficar meio... Não sei. Eu não vou questionar o Pedro agora, vou respeitar, né, porque eu não sou... Mas vamos dizer que seja, né? Vamos confirmar. Tudo bem. Pedro falou 20, tudo bem. É razoável, 20 minutos. Quanto tempo o Jonas ficou dentro do peixe? 72 horas. Hã? 72 horas, queridos. 72 horas para 20 minutos é algo astronomicamente grande, né? A diferença. Só para confirmar, o maior tempo que o mergulhador permaneceu submerso foi 29 minutos e 10 segundos. Victor Beer, Mari. Beleza, Pedro. Obrigado. Muito bom. Baruch Hashem. Tá ligado? Tá ligado? Mesmo assim, 29 minutos para 72 horas. Então, considera-se, né, tem até alguns comentaristas que são poucos, né, que falam que Jonas chegou a morrer e ressuscitar. Porque clinicamente foi algo sobrenatural de Hashem, clinicamente não tem como, o organismo não suporta as células, o cérebro, o funcionamento do coração, do pulmão, não tem como, a falta de oxigênio no organismo, né? Então, pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no coração da terra, e provavelmente, muito provavelmente, biblicamente falando, é a maior conversão ocorrida de uma só vez, essa experiência de Jonas, né?
E você veja, é de tirar o chapéu, irmãos. É de tirar o chapéu. A humildade do Messias. Perante essa situação, olha, ele até exalta Jonas. Olha o que ele fala, Messias. A resposta que ele dá para... Enquanto Yeshua... Claro, ele sabe que ele é maior que Jonas, Yeshua, né? Mas Yeshua pregou para a sua geração, que foi muito mais resistente do que o povo de Nínive. Entende? Então, e aqui, claro, se você abrir lá um site lá de rabinos daqui, rabinos dali, exegetas, estudiosos, comentaristas, pega 7, você abre lá na internet, todos, a maioria deles dizem que, sem dúvida nenhuma, foi algo, o poder de Deus, o sobrenatural de Deus, claro, a multidão das misericórdias de Deus, né? Não vamos entrar agora aqui em questão se ele realmente morreu clinicamente ou não, né? Isso também não é problema nenhum para Hashem, mas foi algo tremendamente sobrenatural ele ter, depois de 3 dias, o Pedro ter lançado ele para fora, num lugar seguro, na praia, lá perto da praia. Então, sem sombra de dúvida, foi algo sobrenatural. Então, toda honra e glória para Hashem, né? Porque ele estabeleceu desde o princípio o seu Cordeiro Santo, que tira o nosso pecado, e nós fomos lavados e purificados pelo sangue dele e pela palavra dele. Então não esqueçam disso, irmãos, que eu achei muito assim, falou muito para mim assim, questão da palavra. Por que não saiu só sangue do lado dele? Saiu água. Porque ele é a fonte. Ele é a fonte da vida. Quem tem sede, vem a mim e beba. Então, para confirmar todas essas coisas que ele falou, então ele fala da palavra que sai dele, porque ele é a palavra tem que sair dele. Então a água sai dele, águas limpas, e o sangue que nos purifica. Amém? Baruch Hashem, irmãos. Hag Pesach Sameach. Hag Pesach Sameach.